As manifestações no Chile continuam, mesmo após a reforma ministerial de Sebastián Piñera. A onda de protestos no país já dura 10 dias. Sindicatos convocaram, inclusive, uma nova greve geral para amanhã. Ontem, milhares de pessoas marcharam rumo ao Palácio de La Moneda, sede do governo em Santiago, pedindo a renúncia de Piñera. A passeata foi reprimida com violência e os manifestantes não conseguiram chegar ao palácio. Um shopping center foi incendiado. Jair Bolsonaro passou a tarde com o príncipe acusado de mandar matar jornalista. O encontro faz parte da agenda oficial do presidente na Arábia Saudita. Mohammed bin Salman é apontado como mandante do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi há exatamente um ano. O jornalista, que era crítico ao governo, foi morto dentro da embaixada saudita em Istambul, na Turquia. Bolsonaro definiu esse encontro com um príncipe como o sonho de toda mulher e revelou que tem muito em comum com Salman. Vamos ouvir. Todo mundo gostaria de passar uma tarde com o príncipe, principalmente vocês, mulheres, né? Então vamos ter essa oportunidade hoje. Mas já tem alguma coisa tem uma certa afinidade nós dois, desde o último encontro em Osaka. Acredito que vai ser uma tarde bastante proveitosa. Uma postagem de Jair Bolsonaro no Twitter causou revolta ao ofender partidos políticos, movimentos sociais, imprensa e até a ONU. Numa montagem de um vídeo pirateado da rede inglesa BBC, o presidente aparece como um leão cercado de hienas ferozes, cada uma representando um inimigo do governo. Tem feministas, LGBTs, ONGs e a Corte Máxima do país, o Supremo Tribunal Federal. O vídeo convoca os conservadores a salvarem Bolsonaro. A postagem foi excluída da conta do presidente. O ministro Celso de Mello, numa nota enviada ao jornal Folha de São Paulo, disse que o atrevimento presidencial parece não encontrar limites e que, abre aspas, é imperioso que o senhor presidente da República, que não é um monarca presidencial, como se o nosso país absurdamente fosse uma selva na qual o leão imperasse com poderes absolutos e ilimitados, saiba que em uma sociedade civilizada e de perfil democrático, jamais haverá cidadãos livres sem um poder judiciário independente, como o é a magistratura do Brasil. Depois de se recusar a comentar o vídeo numa coletiva hoje de manhã na Arábia Saudita, Bolsonaro falou ao jornal Estado de São Paulo. Ele justificou a postagem como um erro de sua equipe e pediu desculpas ao STF. Antes da gente ir para a nossa conversa no estúdio, vamos comentar as notícias do dia com a cientista política Mara Teles, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Oi, Mara, seja muito bem-vinda aqui no Bom para Todos. Obrigada a vocês pelo convite. Mara, vamos começar comentando esse vídeo, então, de Jair Bolsonaro apresentado como um leão que circulou nas redes, foi logo retirado e agora Bolsonaro veio a público falar, ele falou para o jornal Estado de São Paulo, na verdade, dizendo que foi um erro e ele pediu desculpa somente ao STF. Ali tem uma porção de entidades representadas, mas ele pediu desculpa somente ao STF. Como interpretar a publicação de um vídeo como esse? A primeira interpretação é que o governo tem que decidir se é uma zebra gorda, se o governo, por acaso, é uma hiena, ou se o governo é o Napoleão de hospício. Bom, essa é a primeira dúvida de todo o povo brasileiro, porque esse governo, na verdade, apesar dele se apresentar como uma piada, ele não é uma piada. Ele é um governo que cotidianamente tem dado declarações antidemocráticas. Quando ele fala contra o STF, contra a OAB, contra os partidos políticos e contra o seu próprio partido, ele está fazendo ataque direto às instituições democráticas. Some-se a isso o fato de que ele hoje entrou em contato com o príncipe da região árabe e sugeriu que as mulheres adorariam ter um encontro com o príncipe. Ora bem, além dele ter uma percepção bastante atrasada da relação das mulheres numa sociedade do século XXI, ele ainda sugere um encontro com um ditador sanguinário que é suspeito
de ter matado, assassinado, executado jornalista. Ou seja, ao mesmo tempo em que eles contrapõem a regimes também pouco democráticos, como é o caso da Venezuela, que tem uma democracia aí que nós temos que analisar se é uma democracia ou não, ele se encontra com ditadores. Não é a primeira vez. Eu gostaria de lembrar que na ONU, na Comissão de Direitos Humanos, o Brasil se juntou ao Paquistão para retirar das resoluções da ONU a palavra gênero. Então o governo tem que decidir se é um governo democrático, o que me parece que não é, desde a campanha ele tem se portado com ataque às instituições, ou se esse governo, na verdade, é o Napoleão de hospício, ou seja, um governo preso a séculos anteriores, quando ainda a racionalidade e o iluminismo não tinham vencido a Idade das Trevas. Mara, eu ouvi alguns comentaristas analisando e dizendo que essa pode ser uma escalada no autoritarismo, a postagem de um vídeo como esse, porque acaba inflamando o debate, a polarização, e pode significar uma escalada, inclusive, no autoritarismo, justificado por um ataque de todos esses entes que são citados no vídeo, por exemplo. Olha, eu estive na Colômbia há cerca de 2 semanas, num encontro internacional promovido por uma fundação alemã, e o título do encontro era As Ameaças da Democracia na Europa e na América Latina. Nenhum dos apresentadores, que são acadêmicos, que são investigadores de universidades de prestígios, tratava o Brasil como um país democrático. Eles só me perguntavam quando chegaremos efetivamente ao autoritarismo, porque o presidente Bolsonaro foi eleito surfando na onda da antipolítica que foi produzida pelos rituais ilegais da Lava Jato, que criou uma mobilização antissistema muito forte. Então, desde a sua campanha, todas as suas premissas não são premissas autoritárias, quando ele celebra a ditadura, quando ele apoia definitivamente a tortura. Inclusive, é bom lembrar que este ano ele tentou comemorar a ditadura e mais do que isso. Gostaria de lembrar que não repercutiu na imprensa ontem a declaração dele em sua viagem internacional paga pelo erário público em hotéis de luxo, no qual ele se reúne com jornalistas e propõe a reconstrução positiva do nome de Ustra, que foi um ditador que colocava ratos na vagina. Então, acho que é importante a gente localizar isso, não como uma piada, apesar de eu começar fazendo uma brincadeira, fazendo um meme, que a gente tem que se divertir um pouco no meio desse governo do ódio, da política do ódio, mas a gente já está numa semidemocracia, que pode ser atestado por diversas pesquisas internacionais, onde o Brasil já é considerado uma democracia em erosão. O que não se sabe é quando nós chegaremos a institucionalizar esse autoritarismo. Tem um ponto positivo. Muito embora a Câmara seja formada por liberais, nós temos que fazer uma diferença, por uma direita, nós temos que diferenciar o que é uma direita liberal, que aceita as instituições, apesar de ser economicamente neoliberal, e uma extrema direita que é conservadora, que ataca as democracias e que tem um projeto falido de neoliberalismo, que, como foi imposto no Chile pelos Chicago Boys durante a ditadura militar. Eu creio que o Congresso deveria ter sido muito mais duro com Bolsonaro. Eles permitiram que muitas dessas declarações passassem em branco, e hoje o próprio Congresso e o próprio STF estão sofrendo da criatura que ajudaram a criar, criatura essa que está totalmente fora de controle das instituições democráticas. Ontem, o ministro Celso Mello pronunciou. Eu acho que ele foi até muito generoso em relação àquele vídeo inacreditável, num regime que seja democrático, no qual ele compara instituições representativas e o próprio judiciário a hienas. O presidente Bolsonaro cria inimigos imaginários. Essa é uma estratégia bastante utilizada por aqueles que querem propor uma ditadura. Assim como no golpe de 64, o inimigo imaginário era o comunismo. Assim como na extrema-direita europeia, o inimigo imaginário é o Islã. Sim.
Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.